Oi, eu sou a Sol, Eu sou a Lê. do canal Vida com Significado. Hoje vamos falar de autenticidade. O que significa autenticidade? Inautêntico é falso. É uma coisa que não diz a verdade sobre o que a gente está falando. É uma coisa que tem a aparência, mas é outra. Então, quando a gente fala de autenticidade, a nível de ser, a nível de individualidade, a nível de personalidade, a gente está falando em que nós temos a capacidade de criar situações, de criar compromissos, de criar conversas que dizem uma coisa, quando na verdade são outra. Porque os motivos da conversa que existem por trás da própria conversa são outros. Nós temos a capacidade de ter um subtexto daquele texto que a gente está falando, que diz às vezes exatamente o oposto ao que a gente está falando. Quando a gente é inautêntico, a gente cria um ambiente que encobre essa inautenticidade, oculta o verdadeiro significado que nós temos para isso que está acontecendo. Nós criamos um compromisso com alguma coisa, mas no subtexto a gente tem outro. Por exemplo, eu crio um compromisso de ter uma vida mais saudável, eu crio o compromisso de sair para caminhar todo dia de manhã, mas na minha inautenticidade, o meu compromisso está com alguma outra coisa que não é nem a minha saúde e nem caminhar. Então, no primeiro ou no segundo dia, eu vou. Mas no terceiro dia, eu já coloco alguma desculpa para não ir. Ou acordei tarde, ou perdi a hora, ou então estou com muita dor de alguma coisa, ou então criei outro compromisso naquele mesmo horário. Então, não estou sendo autêntico com o meu compromisso. E essas inautenticidades a gente vem criando desde que a gente é gente. Né? Desde que a gente é criança. Desde que a gente é criança, vai criando situações e significados para as coisas que às vezes são diferentes e que muitas vezes são bem diferentes dos acontecimentos. A gente cresce uma vida acreditando nesses significados que a gente colocou, que são realmente inautênticos, mas que a gente considera que são a verdade. A inautenticidade ou a autenticidade é parecida com a sinceridade ou a falsidade. Então, às vezes a gente é sincero, porém não é autêntico. Mas como isso pode acontecer? Ser sincero é distinto de ser autêntico. Diferente. É diferente. Há uma distinção entre sinceridade e autenticidade que nós vamos fazer agora. Eu posso ser sincero quando falo a respeito da outra pessoa. Eu vou ser sincero com você. Você é uma pessoa muito irritável e muito irritante. Né? Eu estou sendo sincero com você porque eu gosto de você. A gente tem essas conversas às vezes com as pessoas. Mas na verdade, nessa sinceridade, não há uma autenticidade. Porque a gente está falando do outro, não está falando de si próprio. Está falando uma verdade, mas não está falando de si próprio. Não está falando de que isso acontece comigo, de que eu acho que a pessoa acontece para mim, porque nem para todas as pessoas acontece isso. Então o problema não está com a outra pessoa. O problema geralmente está com a gente. Porque a gente não está sendo autêntico o suficiente para identificar que isso que incomoda dos outros está em nós. Então a distinção entre sinceridade e autenticidade é distinguir que quando a gente não é autêntico, a gente não fala de si próprio, fala dos outros.
Quando a gente faz uma fofoca, está falando dos outros. Quando a gente não pode fazer nada ao respeito e está falando dos outros, a gente pode estar sendo até sincero, mas está sendo inautêntico. Porque a gente não pode fazer nada, nem vai se posicionar para fazer nada ao respeito. Então, a autenticidade é quando você tem a capacidade de enxergar em você aquilo que você vê fora. E a partir de você entender que isso está em você e você trabalhar isso em você, primeiro, vai deixar de te incomodar. Segundo, você vai poder fazer algo ao respeito, se você quiser se posicionar. Então, essa é uma distinção muito importante. A sinceridade é diferente da autenticidade. Autenticidade, autêntico, ser autêntico significa ser o que você é. E aceitar o que você é do jeito que você é. É assim. Eu sou ciumento, sou. Porque na realidade, na autenticidade, o que custa para o ser humano aceitar os defeitos que ele tem? Defeitos assim, entre parênteses, né? As coisas que ele considera que não são legais, mas que ele tem que dissimular essas coisas que não são legais. Então aí ele passa a não ser autêntico com ele mesmo e não é autêntico com o outro. E aí você vê no outro os defeitos do outro, porque é mais fácil você enxergar no outro o ciúme, é mais fácil você enxergar no outro o que está errado, o que, né, uma atitude, uma coisa que você não considera legal. Mas isso te faz, quando você é autêntico, você enxerga no outro, isso te incomoda? Tá. Por que tá me incomodando? Que parte disso faz parte de mim? Porque se tá me incomodando, isso aí faz parte de mim, né? Esse é o ponto. Então, quando você é autêntico, você fala assim, putz, tá me incomodando essa atitude, tá me incomodando esse sentimento. Por que tá me incomodando? Qual parte disso faz parte de mim que está me incomodando? E aí entra o fato da sinceridade, né? Porque aí é quando a gente coloca o filtro da sinceridade nos nossos olhos, nos nossos conceitos, e a gente interpreta as coisas com o nosso filtro de sinceridade, né? O que significa sinceridade? Você vai olhar para o outro e vai ser sincero, porque você vai colocar o filtro que você tem da situação, né? E aí você vai olhar e vai ser sincero com o seu filtro. Mas sim você se sentir empatia, nem falar assim, eu vou falar uma coisa pra você, porque eu vou ser sincero. Na realidade, quando a pessoa fala assim, eu vou ser sincero, eu estou enxergando isso aí em você, mas não é parte de mim. Mas se a pessoa realmente é autêntica, vai falar assim, meu, você tá tendo essa atitude, tá me incomodando. Tá me incomodando porque, em certo aspecto, eu sou assim. Eu tô tentando transformar essa atitude da minha vida. Mas, ao ver em você, eu identifico ela em mim e isso me incomoda. Então, eu tenho que trabalhar isso, né? Isso é autenticidade. Sinceridade é olhar para o outro e ver o que o outro não está fazendo. Mas não é olhar para o seu umbigo e ver o que você não está fazendo. Agora eu vou fazer uma gênese de como nasce uma inautenticidade. A Sol acabou de me falar, você está muito duro, está muito rígido, falando muito certinho. E na verdade essa fala muito certinha, muito rígida, ela vem de uma inautenticidade minha. Eu criei essa inautenticidade bem na minha infância. Eu era criança. Eu tinha 6 ou 7 anos, acho que 7. Eu estava na escola e eu tenho um pouco de dislexia, então para mim fica complicado ler as palavras, elas mudam, as palavras mudam de posição, as letras andam, elas dançam, então eu não conseguia juntar, eu tinha uma dispersão muito grande, não conseguia juntar as palavras para poder ler. E nesse dia na escola aconteceu que a professora era a lição de leitura.
Então, todo mundo levantava a mão, a maioria lia alguma coisa bastante bem, outros liam ruim, mas ninguém tão ruim como eu pensava que eu conseguiria ler. Eu tinha muito medo de ler. E aí, quando falou para mim que era a minha vez, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei paralisado, eu fiquei com muito medo de errar, com muita coisa. Daí eu fiquei enrolando, virei o livro, depois as pessoas começaram a rir daquilo. Eu estava com vergonha, mas mesmo assim eu estava achando engraçado que outros rissem do que eu fazia. E essa enrolação toda foi até a campainha de ir embora tocar. Foi bem rápido, aconteceu porque era o último que ia ler e me salvou o sininho. Aí quando o sininho me salvou, eu fui para casa com essa frustração, mas com aquele medo, com aquela coisa toda. E o que acontece é que eu criei algum mecanismo, alguma coisa, para que isso não me afetasse tanto. Então, o primeiro mecanismo que eu criei foi, eu sabia que no dia seguinte eu teria de novo lição de leitura. E a professora já falou qual seria a leitura do dia seguinte. Então, o que veio na minha cabeça foi decorar aquela leitura. Então, voltei para casa, eu pedi para minha irmã, amanhã tenho leitura, você não me ajuda a ler e tal? E ela me ajudou. Aí lia para mim, eu lia junto, mas eu ia decorando. Na terceira vez que ela tinha lido, que a gente tinha lido junto a leitura, eu já estava quase falando a leitura de cor. Então foi bom, porque eu fui repetindo isso, até ia brincando e repetindo a leitura, para no dia seguinte lembrar. Até acordei de manhã já lembrando a leitura. Até pedi para alguém ler de novo para mim. Quando foi a hora a última hora, a hora da leitura, e a professora falou, quem quer começar a ler? Vários levantaram a mão, eu também levantei. Não fui chamado. Por sorte, não fui chamado. Nessa primeira vez. Mas no segundo ou terceira vez fui chamado. Aí eu levantei, eu peguei a leitura e falei direitinho. Só errei algumas palavras. Então eu sabia que estava errando. Mas a professora sabia que estava errando. Mas eu fingia que estava lendo. A professora me parabenizou, falou muito bem. Você está lendo bem, né? E eu sabia que era inautêntico aquilo. Mas eu fingi que estava lendo bem. O que acontece é que eu levei isso para o resto da minha vida. Então sempre eu fui me adiantando nas lições. Eu sempre quis estudar mais. Eu sempre quis demonstrar que eu sabia mais. E eu acabei sabendo mais, na maioria das vezes, na escola e nas coisas, porque eu estudava muito para não mostrar que eu tinha um defeito. Eu me considerava defeituoso por ler errado, por não ler direito. Então isso criou uma inautenticidade que, por um lado, ele solucionou um problema. Eu consegui disfarçar e fazer outros acreditar que eu fazia aquilo com naturalidade, que eu não tinha esse defeito. Porque eu me considerava defeituoso, não que eu fosse, porque ninguém que tem dislexia é defeituoso, é só dislexia, né? Então tem um monte de jeitos de a gente treinar coisas e mecanismos para passar por isso sem sofrimento. Mas o meu jeito de passar por isso, naturalmente, foi esse. E essa inautenticidade criou que eu não posso errar, que eu tenho que falar certinho, que eu tenho que ser erudito, alguma coisa. Aí por isso que às vezes eu fico nessa postura, que às vezes passa até por arrogância, e até é arrogância às vezes. Porque eu finjo saber mais, ou que na verdade, eu estudo mais para saber mais e eu acabo sabendo mais. E esse saber mais, em um estado de intelectualismo, passa por arrogância. Na verdade, eu não sei mais. Eu só finjo saber mais para que as pessoas acreditem numa coisa que, na verdade, é uma inautenticidade minha. Então, para isso, quando eu falo de ser autêntico, ele cria, de ser inautêntico, cria uma possibilidade que te faz superar um conflito. Mas, por outro lado, ele te trava em outras situações. Porque uma pessoa arrogante, ela é ouvida ou é tolerada. Mas é difícil de criar admiração, de criar empatia, de criar uma comunicação, né? aceitação, né? Então, as limitações que trazem
às vezes são amarras, coisas que te prendem, te impedem de crescer, de superar, né? Mesmo errando, eu posso errar, estou falando errado, posso estar lendo. Hoje mesmo eu tenho até dificuldade para ler, mas se eu me controlo e eu consigo ler. Consigo ler, eu sou ator, eu decoro textos, eu faço leituras expressivas, né? Porque me treinei para isso. Eu tenho que fazer uma engenhoca para poder ler às vezes, porque as palavras continuam viajando ali para mim, mas eu consigo pescar elas e colocar elas na posição certa, porque eu desenvolvi habilidades para isso. Mas hoje não tenho mais essa inautenticidade de fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu sou aquilo. Às vezes eu volto para os padrões de ter que mostrar que eu sei alguma coisa, que eu sou mais alguma coisa. Mas se eu sei autenticamente que eu não sou mais do que nada, que eu sou o que eu sou, e que eu construí essa personalidade porque foi necessário para mim, mas que o que isso trava é prejudicial. Então eu vou entender, distinguir, separar e daí criar uma nova possibilidade. Uma nova possibilidade de uma autoexpressão plena. Não uma autoexpressão de uma coisa que é artificial, de que é falsa, de que é inautêntica. É isso. Então a diferença entre autenticidade e sinceridade é só um significado. Vamos ressignificar. Obrigado. Curte, compartilha, E ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. até Gratidão. a próxima.